alguns conceitos a respeito de um assunto muito importante, importantíssimo. Importante tanto na nossa vida pessoal como na vida profissional. Tá? O assunto é liderança. Liderança. Definição de liderança. Alguém aqui seria capaz ou teria iniciativa de dizer para mim o que vem a ser liderança? Pode falar com suas palavras. O que seria? Qual é a definição de liderança para vocês? Não precisa ligar. Você conseguir ser, sei lá, respeitado, o que você fala é levado em consideração. Você fala levado em consideração. Perfeito. Alguém mais tem algo para dizer? Estar à frente, estar à frente de um grupo. Conquistar a confiança deles. Conquistar, Joyce? Conquistar a confiança deles. Conquistar a confiança deles. Interessante. Alguém mais? Eu acho que o líder. Pode falar. Pode, não. Primeiras damas? Primeiras damas, não. Primeira dama. Pode falar. Não, pode falar. Pessoal. Então diga. Carlos Eduardo. Alguém fale, por favor. Pode falar. É você demonstrar confiança Demonstrar e confiança. fazer com que as pessoas confiem em você para você levar algo adiante. É você ter as rédeas das coisas, né? É você ser o cabeça e demonstrar que você tem capacidade de você falar por você e pelos outros que estão atrás. Perfeitamente. O Carlos Eduardo tem algo a acrescentar? Eu acho que não tem muito a acrescentar. Eu passei a fala para a pessoa certa. Mas eu vejo assim, que o líder, quando se fala de uma pessoa desse tipo, ele tem que ter uma liderança sobre tudo isso, mas ele tem que ter um carisma. Ele tem que ter um tato, ele tem que saber avaliar bem as situações, Se colocar no lugar dos outros. se colocar no lugar. Porque eu acho que quando você fala em liderança, o líder ele tem que ser uma pessoa assim, que saiba entender o grupo dele. Porque você ser líder e não conseguir manter o seu grupo unido, você é uma pessoa que, na empresa que eu trabalhei, eles falavam assim para a gente. É mais fácil, uma frase muito certa, é mais fácil se trocar um gerente do que trocar uma equipe. Exatamente. Porque se o gerente, que é o líder daquela equipe, ele não consegue segurar a equipe, na verdade, então é ele que é o problema. Né? Então, eu acho que tem que tentar, tem que saber. Ele não sabe convencer. Não É sabe. você virar e falar assim, Não, porque eu você tem que respeito. fazer daquele jeito. É. Como você vai falar isso? Porque, por exemplo, o respeito sobre aquela pessoa é importante. Você ser amigo dos funcionários, mas com uma certa responsabilidade sendo delegada, também é muito importante. Porque é diferente, por exemplo, um líder, tem líder que não quer saber do funcionário. Ele quer ser respeitado, admirado, ele quer ser um camarada que ele atua sobre aquele grau de responsabilidade que a empresa impõe sobre ele. São as pessoas são súditos deles, tem que vir simplesmente isso. E não quer nem saber, vou mandar embora, manda embora. Você vai lá e resolve. Vocês acreditam então que a maioria define liderança como habilidade de alcançar uma posição? Maioria, falando da maioria, A tá? maioria não sim. Maioria, ó. A maioria define liderança como habilidade de alcançar uma posição. Uma posição, Maioria. mas isso não é capacidade. Pois é. Se manter naquele estágio. É justamente o que a gente está ensinando. É porque aqui. tem aquela visão de liderança incutida que o líder ele é ditador. Entendeu? Eu, por exemplo, não consigo ser líder. Entendeu? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser líder por conta disso. Porque a minha mentalidade ela gira dessa forma. Eu só consigo a liderança se eu for ditador. Então, assim, quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi uma clínica grande. E a minha posição dentro da clínica era de coordenar a internação. Então, coordenando a internação, eu teria que lidar com, para quem não sabe, eu sou veterinário. Então, eu tinha que lidar com um companheiro que tinha que limpar os canis, com um companheiro que
tinha que mexer em determinado, com os estagiários, etc, etc. E aí o que acontece? Você tem que ter um gingado muito bom para você saber falar e a pessoa levar em consideração o que você está falando, respeitar e fazer. Exatamente. Né? Então, quando você não tem esse controle, você, de duas uma, ou você é um bom gerente, você vai entender meios para que você seja respeitado sem você ser ditador, ou você não vai ter esse gingado e você vai querer ser ditador. Não, tem que ser feito quando acabou. E aí, quando acabou fazendo brotar dentro de mim o interesse em ser dono do meu próprio negócio, para eu sair daquilo ali e trabalhar de certa forma sozinho. Foi quando eu abri o consultório. Que aí eu vi que não daria certo, porque um dia o consultório ia crescer. Eu ia precisar de funcionários. E eu não queria saber lidar com os funcionários, porque eu já não sabia lidar com alguns colegas que trabalhavam comigo. Né? Então, assim, essa questão da liderança ela é muito complexa, porque a gente também não pode dizer que a pessoa nasce ou não nasce para ser líder. Eu acho que todo mundo, até o que não tem condições de ser líder. Mas ser líder não é só mandar. Como também não é só saber mandar. Ser líder é muito mais. Nós chegamos num Eu ponto estava no, só para crucial da situação. Eu estava numa situação em São Paulo, eu era líder de um restaurante de 2.000 metros. Naquele restaurante, era 8.000 de estacionamento. Naquele restaurante, uma loucura de movimento, era um negócio doido. Eu tinha 120 funcionários, era o gerente geral da loja. Tinha minha equipe gerencial, mas o gerente geral que respondia por toda a loja era eu. Um cliente pediu para trocar um cubículo. Me chamou na mesa, eu falei, tinha pessoas para ir, eu falei, não vou na mesa. Mandei o supervisor, não quer falar comigo, está falando com você. Eu comigo, mas qual é o problema? Não. O homem quer falar com você, está com a família, vai falar com você. Eu falei, cara, chamei o médico, vai lá, faz o cumprimento na mesa e conversa com o cara. Aí vê o que está acontecendo. Esse aí não tem dado, não. Ele chegou lá e falou, ó, eu digo, não, eu não quero falar com você. Eu falei, então sou eu, vou. Foi até mesmo, todo dia eu estou aqui, que fiz questão de falar com o senhor, porque eu sei que o senhor é o gerente geral da loja. Todo dia estou aqui e consumo esse quilímetro, só que esse quilímetro hoje não está dentro das qualidades que vocês sabem. Então, eu olhei para o quilímetro vermelhinho, rosadinho, falei assim, está tudo perfeito, ele está dizendo que não está perfeito. Eu não tenho problema nenhum, eu vou trocar o prato para o senhor. Falei, não vou trocar o prato. Cheguei até a cozinha, chamei o chefe de cozinha e falei, põe em troca para mim esse prato para mim. Olhou o prato, como chefe de cozinha, olhou e falou assim, não, esse prato é perfeito. Tudo espacinho dele congelado na máquina, está tudo certo, não tem nada de errado, o Paulinho troca esse prato para mim. Aí o Paulinho que foi minha resistência. Não troca, eu vou comandar ali, mais um quilo cru e vai sair o prato. Eu estou falando para o cliente, não estou falando para você não quero entrar na cozinha fazer isso. Então, pelo senhor eu vou fazer. Aí ele foi lá e trocou o prato. Ele estava resistindo porque existia um negócio chamado desperdício. E ele perdia uma comissão no final da semana. Se acontecesse de trocar e jogar fora aquele produto. Aí foi para a reunião 3 horas da tarde, aí eu fui lá tem que eu achei que, para mim, primeiro é o cliente. Não interessa se a carne estava boa, estava perfeita. O cara pediu para trocar, troca. Isso não é prejuízo, assinava todo lado e acabou. O Paulinho resistiu isso aí. Sabe o que o Paulinho me respondeu? Quando você falou disso? Senhor Eduardo, o senhor aqui, quando entrou nessa loja, a gente começou a ganhar dinheiro. Isso é muito bom. Isso aí ninguém pode falar. A equipe toda começou a ganhar dinheiro. Eu ganho boas comissões, temos regras, mas eu ganho boas comissões. A cozinha, 60 funcionários ganham comissão. Todo mundo ganha comissão, ninguém pode falar de dinheiro. A gente trabalha igual uns doidos. Ninguém, todo mundo ama o senhor. Muita gente odeia, porque bota para trabalhar mesmo, mas todo mundo ganha dinheiro, não fatura dinheiro. Mas de comida eu sou muito. Eu sou o chefe, eu digo. Quando o senhor for falar alguma coisa, eu só tenho que falar, mas só tem conhecimento disso. Como administrador é perfeito, mas como cozinha é pior. O dono olhou para mim e já viu a dispensa do Paulinho. Aí eu olhei para o Paulinho, assim, olhei para o dono, acabou a reunião, aí o outro falou, né?
Você vai, quando acabar essa reunião, você vai entrar lá dentro e vai falar para o Paulinho que todo dia eu vou chegar 2 horas mais cedo porque eu quero aprender tudo de cozinha. Então, o líder, ele é para isso. Com certeza. Entendeu? Não é mandar só o funcionário. E são diversas facetas. E hoje ele serve isso para um dia ter meu negócio, porque um dia eu fui lá aprender a fazer aquilo. Alexandre, vou dar a palavra para você. Olha, Você continua, Alexandre, pode falar. Não, eu trabalhei 8 anos no governo e lá chegou no último contrato agora, a chefia lá, quando ele saía, sempre pedia para mim, toma a frente aí, eu falo, não vou tomar conta de ninguém não, cada um sabe o que eu fazer. Não, mas eu vou ter que sair, eu tenho que deixar alguém aqui. Não, mas eu não vou ficar não. Porque eu sempre tive dificuldade De liderar. de lidar com as pessoas. de mandar os outros fazer as coisas. Aí eu ficar aquele negócio, poxa, eu vou ligar para os outros pensar que eu quero ser chefe, ser isso, ser aquilo. Aí quando eu saí de lá agora, aí eu montei um sino, e eu tenho dificuldade de eu chegar, eu estou pagando o cara, e eu tenho dificuldade de chegar e pedir para fazer alguma coisa. Às vezes eu fico olhando aquilo, eu fico protelando, eu ir lá e fazer. Nós estamos lá agora para poder te ajudar. Eu penso assim também, eu acho que a pessoa tem que ter visão das coisas. Eu ficar mandando fazer tudo. Eu ganhei bronca por causa disso. Bronca feia, porque eu como veterinário do canil, segundo as normas da casa, o ideal era que eu não limpasse o canil. Né? Não, você não é o canil, você tem que fazer, beleza. Aí você vira pro companheiro e fala assim, limpa comigo, por favor. Aí, eu acabei de limpar, o cachorro fez de novo, assim, eu sei, mas poxa, ele fez, ele não pode ficar, né, sujo e tal. Você voltava lá, falando, você vai, não, já tô indo. Terceiro, falando, não, já tô indo. Na quarta, você faz. Aí eu pegava e fazia, aí o chefe desceu, tá fazendo o que aí? Aí, puxa. Assim, não, tô limpando aqui, aí começa. Existe. Aí você tem que pedir para fulano, você já pedi, fulano não fez, tá entendendo? Então você vai ganhando uma pressão, que aí você perde a meada da coisa, aí você acaba sendo considerado o mandão, né? O agressivo, etc, o ditador, porque você não sabe Teve um pedir. dia lá que eu tinha uma máquina para desmontar, aí eu tive que ir lá botar no lavador para desmontar. Sei lá, rapaz, joga uma água aqui para mim. Cara, você não manda nada aqui, não sei o que. Aí eu pegava, cara, daqui a pouco eu esperava ele sair. Quando ele saía de perto, ele ia pegar. Você mesmo pegava e fazia. Daqui a pouco, o que você está fazendo aqui? Não, tô lavando, o cara não quis lavar, eu tô lavando. Aí você acabava levando uma bronca daquela. Eu acho assim, na liderança, a gente tem que saber reconhecer, né, quem está na nossa equipe. A gente tem que ter os pés no chão, não achar que, você não pode fazer. Tem que ver qual é a condição da pessoa, que está achando sua equipe, colocar no lugar das pessoas, saber ouvir, saber falar, mas primeiro você também tem que saber ouvir. Perfeitamente. Porque você não pode querer que as pessoas executem o que você está pensando, porque você não falou para ele o que você queria, né? E também você tem que colocar em prática todo o projeto que você tem de líder. Qual é o seu projeto? Você está botando em prática ou você está deixando só nas costas das pessoas? Pegando esse ponto importantíssimo. E também tem que ser humano. Acho que o líder tem que ser humano. Acho que é o ponto principal. Perfeitamente. Então, diante de todas essas definições que nós ouvimos aqui, e que se a gente fosse ficar falando aqui, esse assunto ele rende bastante. Mas a questão da definição de liderança, a que melhor, vamos dizer assim, a melhor definição é: o líder ele precisa ter seguidores, ou seja, ele precisa influenciar pessoas. Essa é a melhor definição de liderança: influenciar pessoas. Influenciar no bom sentido, fazer com que as pessoas entendam os seus planos, fazer com que as pessoas elas sejam imbuídas do mesmo sentimento que você tem, você consiga transmitir isso para elas e elas então passem a ser seus seguidores, tá? Então essa é a melhor definição: influência, influenciar pessoas.
Todos nós somos líderes ou seguidores também em algum grupo. Isso é verdade, não é? Em algum grupo que a gente participa, ou nós somos líderes, isso naturalmente às vezes, ou às vezes formalmente, certo? Ou somos seguidores, tá bom? E a liderança, ela aparece muitas vezes em situações, vamos dizer assim, você está numa determinada empresa. Exemplo, existem lideranças naturais. Muitas vezes os empregados, ou aquele grupo, ou aquela equipe, ela tem um gerente, mas tem lá alguém que não é gerente e que elas escutam mais do que o próprio gerente. Isso existe muito. Então é o que a gente chama de liderança proeminente. Ela se evidencia de uma forma natural. Exatamente. De forma natural ela aparece. Tá? Mas vamos continuar aqui. Nós vamos agora falar um pouco sobre os estágios da liderança. O primeiro estágio da liderança se chama o estágio de posição. É aquilo que a gente falou aqui. A pessoa é colocada num determinado cargo, certo? Foi para a empresa, fulano foi promovido, ele era supervisor, passou a ser gerente, então ele passa a ser líder, entre aspas, nem sempre ele é. Ele passa a ser líder de uma equipe. Então esse é o primeiro estágio da liderança. Você estar posicionado em alguma coisa. Alguém foi e abriu uma empresa. Abriu a empresa, por posição, ele passa a ser líder daquele negócio, porque ele que é o dono do negócio. Mas aí vem os questionamentos. Ele é líder efetivamente ou ele é líder apenas por posição? Então esse é o primeiro estágio da liderança. Às vezes muitas pessoas são colocadas como líderes e essas pessoas, na verdade, não são líderes. É mais pela intimidação do que pelo respeito. Justamente, mas por aquela posição que a pessoa tem. Então, a intimidação é a pessoa, não, eu estou abaixo, então... Exatamente, então eu vou respeitar porque ele está acima, então eu vou respeitar. Então esse é o primeiro estágio da liderança. Ninguém deve ficar nesse estágio aqui. Muitas pessoas ficam nesse estágio aqui durante a vida inteira. Tem pessoas que são chefes do departamento. Existe a diferença entre liderança e chefia, né? Ser líder e ser chefe. Tem pessoas que são chefes do departamento durante muitos anos. E ele atua dessa forma mesmo. Eu sou chefe, sou eu que mando. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem muito isso. Mas não é essa a ideia. Certo? Então esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, aí é que a pessoa começa a se desvencilhar do problema. É o estágio do relacionamento, onde você começa a se aproximar das pessoas. E você também, de certa forma, consegue permitir que as pessoas se aproximem de você. A gente vai entrar numa situação depois, que a gente sabe que essa aproximação, muitas vezes, é preciso também de um certo cuidado. A gente vai falar isso um pouquinho lá na frente. Mas é preciso ter relacionamento com as pessoas. Interessante aquela imagem ali, onde aquela pessoa está ali, ele é um líder. E as outras pessoas estão ao redor, conversando com ele. Certamente, todos aqueles que estão ao redor ali, pela expressão do rosto, isso não é utopia, isso pode ser uma verdade, certo? As pessoas vão atender aquilo que ele está pedindo. Porque ele consegue influenciar essas pessoas que estão ao redor dele. Certo? Então, saiu dali do posicionamento, segundo estágio, relacionamento. Você precisa se aproximar das pessoas, e as pessoas precisam se aproximar de você. Tá bom? Continuando. O outro estágio, agora preste atenção que esse estágio aqui é um estágio interessantíssimo. E só voltar Pode falar. Essa parte da aproximação do relacionamento, né? Você fala da questão da aproximação, não sei se eu estou enganado, mas acho que algumas empresas já até trabalham com a ideia de que tipo líder, pode ser até mesmo o dono da empresa, não se vista tão diferente quanto os seus funcionários. Sim, existem umas que já têm essa estratégia. Ele vai mais despojado para ver se consegue. Até para facilitar a aproximação. Essas coisas assim. Perfeitamente.
Isso tudo são muitas variáveis, né? Aconteceu Que influenciam. uma situação com um empresário amigo meu esses dias, que ele estava com o uniforme da empresa. Certo. Estava assim, todos com o uniforme da empresa, e a secretária dele não estava com o uniforme, porque ela se negava a colocar o uniforme. Certo. Ela não colocava o uniforme de forma alguma. Então ela estava toda bonitona, toda emperequetada, toda cheia de balangandões, não sei o quê, e a casa foi assaltada. A casa foi assaltada e os caras foram meter o revólver na cabeça dela. Achando que ela era E ele do lado sentado assim. Certo. Ele falou assim, rapaz, meu Deus, ela não tinha dinheiro, o caixa tinha 100 reais, e o meu medo era o cara puxar o gatilho, o cara está falando que ela era dona. É porque ele não acreditou por causa do vestuário dela. Ele uniformizado como fuzil, como é importante quando você fala assim de equipe, né? Sim. Todos estarem uniformizados. Não sei, cara. São várias. Quem não te conhece, quem não conhece. Existem variáveis, principalmente dentro de empresas, existem variáveis que precisam ser analisadas para que se tome decisão acerca de alguma coisa relacionada a esse tipo. Mas essa situação que foi comentada aí, com certeza o ladrão a confundiu como dona porque ela estava numa situação diferente dos outros que estavam. Né? Então, ó, agora o terceiro estágio, voltando aqui, para que as pessoas passem a seguir alguém, essa pessoa precisa ter uma visão de futuro estabelecida. Ninguém vai seguir ninguém se essa pessoa que está como líder, ela não souber exatamente para onde ela quer ir. Certo? A gente falou bastante sobre visão de futuro aqui. Isso pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser de uma empresa. Uma empresa precisa ter visão de futuro. Por que a gente trabalha a visão de futuro dentro da empresa? O empresário ele sabe onde ele quer chegar. E se ele sabe onde ele quer chegar, ele vai fazer de tudo para que essas pessoas que estão ali, sendo lideradas por ele, que devem ser seguidoras dele, passem realmente a acreditar na visão de futuro dele. Está entendendo, gente? Faz sentido isso? Então, se eu não acredito, se eu mesmo não acredito na minha visão de futuro, ninguém vai acreditar em mim. Se eu mesmo não acredito na minha visão. É igual a questão de missão, né? Então, uma questão de missão na empresa, você já vai vendo uma reportagem, acho que foi do Globo Esporte, alguma coisa assim. Você quando passou a imagem, no fundo da parede tinha bem grande, escrita a missão da empresa. do Sport TV. Então, o tanto que o telespectador tem aquele contato, entre aspas, então o objetivo dele não é só ganhar dinheiro com isso, o objetivo dele é trazer tal informação. Acho que o próprio funcionário também, ele começa a incutir aquilo na sua vida, tipo, não vou sentar no computador, porque a missão da minha empresa é aquela ali e a missão passa a ser dele também. Justamente, o que você colocou aí, a gente trata isso tudo no nosso programa empresarial. Quem está fazendo com a gente aqui, tem dois que estão fazendo com a gente, tem ali o Carlos André que faz com a gente também. A gente trata justamente disso. A missão precisa ser formatada e a visão de futuro, para quê? Para que esse sentimento que nasceu de dentro do empreendedor seja distribuído para todos os outros que estão sendo liderados por ele. Essa é a intenção. Então a questão da missão, visão, a gente fala, ó, tem que fazer um quadro. Precisa ser colocado esse quadro para que todos vejam, para que vocês estejam vendo e os colaboradores passem ali em pontos estratégicos da empresa, eles olhem e aquilo ali passe a ser internalizado neles. Entendido? Então, ó, se você quer ser um líder, você está hoje aqui, você quer ser um líder, tenha uma visão de futuro sólida e pode ter certeza que alguém vai seguir você. Tá? Continuando. O outro estágio já é o estágio do discipulado. Porque as pessoas vão passar a aprender com você. Elas vão passar a aprender com você. Certo? Elas vão querer aprender. Elas vão querer te seguir e vão querer saber o caminho que você está trilhando, porque elas também querem trilhar esse caminho junto. Então essa segunda fase é a fase do discipulado. Bom, as pessoas vão te seguir como verdadeiros discípulos, verdadeiros alunos seus. Faz sentido isso? Continuando. E o quinto estágio, que é o mais difícil de se chegar, geralmente as pessoas chegam lá, ó, já bem no final da vida, tá?
é o estágio da integridade. Onde a pessoa ela já está ali, ela já passou por todos os outros estágios, e as pessoas passam a segui-lo por aquilo que realmente ela é, a personalidade dela. Durante todos os outros anos que ela passou, que ela transcorreu, ela chegou a um estágio que as pessoas passam a segui-la por aquilo que ela é, por sua integridade, por ser uma pessoa íntegra. Ok? Para ser líder é preciso ter um mindset, ou seja, uma mentalidade forte, uma mentalidade positiva. Ninguém pensa que vai ser um líder se tiver uma mentalidade que pensa apenas como as pessoas que vivem abaixo da linha da vida. Temos que ter pensamentos positivos, acima da linha da vida. Temos que ser proativos, certo? Um mindset preparado para ser um verdadeiro líder. Esse exemplo aí, vocês estão vendo com essa pata do elefante, é uma pata de um elefante que está amarrado ali, certo? Essa pata está na corrente ali. Esse elefante já está enorme na fase adulta, certo? E ele, desde pequenininho, pegaram essa corrente, colocaram na patinha dele, para que ele não saísse do lugar. Mas ele foi crescendo, ele foi crescendo. Se ele apenas fizer um movimento leve, ele consegue tirar aquela estaca do lugar e consegue ficar livre. E muitas vezes nós não ficamos livres porque estamos acorrentados nas nossas crenças limitantes. Então, para ser líder, precisa se libertar das crenças limitantes. Por quê? O elefante ele tem uma força enorme, mas ele aprendeu, esse elefante aí, ele aprendeu que ele está ali, daquele jeito, amarrado, né? Ele está preso, ele não consegue sair. Ele aprendeu que ele não tem força, mas na verdade ele tem. Perfeito? Então, para ser um líder, você precisa acreditar nisso. Você precisa se reunir com pessoas com o mesmo propósito, mastermind. Pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. O que nós estamos fazendo aqui é o mastermind. Nós temos o mesmo propósito. Todos querem atingir a sua fase de bem-sucedido. É preciso ter uma missão de vida, certo? Que transcende a visão de futuro. Lembra bem o que eu falo. Missão de vida não tem nada a ver com a sua carreira. Missão de vida é aquilo que você faz, você nunca vai se aposentar daquilo. E as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Pararam para pensar nisso. Certo? Você precisa ter uma missão de vida. Você precisa ter visão de futuro, como nós já falamos. Aqui a gente está falando sobre linha da vida, a gente já falou. Gestão de tempo. Um bom líder, ele precisa saber gerir bem o seu tempo. Tá bom? Precisa saber governar bem a sua vida. Aqueles que trabalham dentro de empresa, eles precisam buscar a capacidade de serem intraempreendedores. O conceito de intraempreendedorismo, ele precisa inclusive ser passado para os colaboradores, que é justamente ele ter em mente aquilo que a gente falou aqui. Se a pessoa, se o colaborador, ele passa a entender a missão, ele passa a entender a visão da empresa, ele passa a saber dos valores da empresa, ele vai nascer nele um espírito intraempreendedor, porque ele vai se sentir também empreendedor como se fosse o dono. Essa que é a ideia. É possível isso? É possível. Depende de quem? Depende do líder. Depende daquele que está na frente do negócio. Ok? Só voltando àquele exemplo que a gente usou do Silvio Santos, né? Sim. Aí você olha, por exemplo, uma parcela dos apresentadores da emissora. Você vê como o Celso Portiolli apresenta, como que o Luiz Ricardo apresenta, muito parecido com o Silvio Santos, porque como ele é um líder, exatamente. Né, como ele é um líder, como ele consegue arrastar, eles acabam seguindo o estilo que eles trazem aquilo para a vida deles, né? Tem que ser aquela simpatia, tem que ser brincando, tem que ser sempre sorrindo, etc. E eles fazem muito parecido. Muito parecido. Mas você vê que não é uma caricatura. Não é aquela coisa assim, eu estou imitando o patrão. Não. Eles, na verdade, eles meio que
criaram uma afinidade por aquele estilo, Exatamente. porque eles seguem o mesmo rumo, os mesmos interesses, né? E o próprio Silvio Santos demonstra que não trata ninguém como funcionário, trata como colega de trabalho, independente da posição. Eles acabaram sendo discípulos mesmo, é o que a gente falou ali, questão do discipulado, certo? Então vamos lá. Para você ser líder, você precisa fazer mais do que a sua obrigação, certo? Mais do que a sua obrigação. Minha obrigação é só essa aqui, então eu só vou fazer isso aqui, nada mais, tá bom. Não. Quem quer ser líder, quer liderar pessoas, quer liderar uma equipe, precisa fazer mais. Precisa ir mais além. E as pessoas vão olhando isso, vão também adquirindo essa mesma iniciativa, tá? Agora vamos às características de liderança. Muito importante. O líder, existem líderes que são treinadores por si só, mas todos devem ser. Isso que a gente quer passar aqui nessa palestra, tá? Um líder precisa ser treinador, ou seja, precisa treinar a equipe dele. Ele precisa saber exatamente como funciona o negócio, ou se ele está liderando algum outro tipo de organização, outro tipo de equipe, ele precisa entender exatamente os objetivos daquela organização e precisa treinar essas pessoas, certo? As pessoas precisam aprender com ele como fazer, constantemente. Se você treina, você faz com que as pessoas evoluam. Se as pessoas evoluem, você também evolui junto com as pessoas, certo? Treinador. Comemorador. Um líder precisa ser comemorador. Se você está liderando alguém, você precisa, na hora que aquela pessoa conseguiu atingir a meta que você estipulou, comemora com ela. Mesmo que seja uma simples salva de palmas, certo? Mas comemore. Dê alguma coisa para aquela pessoa, um abraço, comemore. Batemos a meta, conseguimos atingir o resultado, comemore, certo? Dá lá um refrigerante, alguma coisa, não sei, refrigerante hoje em dia não está passando, é outra coisa. Mas assim, faça com que aquela pessoa se sinta realmente importante. Ela é importante para você, é importante para o negócio. Comemore com essa pessoa. Você vai ver que você vai ter resultados muito mais efetivos. Você vai ter resultados maiores, inclusive. Ok? Comemorador. Um líder também deve compartilhar objetivos. É que muita gente tem dificuldade. Compartilhar os objetivos. Ah, mas isso aqui eu não posso compartilhar, porque isso aqui é coisa minha. Tá? Ótimo. Mas se você está dentro